A gramática da Libras, para quem está aprendendo, também se torna um freio de mão. Por exemplo, vou demonstrar aqui algumas regrinhas da gramática da Libras e como que elas são tão diferentes do português. São várias regrinhas. Por exemplo, quando você vai sinalizar em Libras, você tem que descrever um cenário da sua sinalização. Decorou a regrinha? Decorou. Agora, como que faz isso? Então, decorar regrinhas de gramática não te ajuda. E aí, vamos supor que você já entendeu, aí você te ensina a segunda regra. Olha, você tem que estabelecer referentes no seu espaço de sinalização. E aí você para e pensa assim, estabelecer referente. Aí alguém foi lá e te explicou, não, estabelecer referente, você coloca o João aqui, você coloca a Maria aqui. Opa, agora já está os dois no lugar certo. E aí, quando você apontar para cá, você está falando de quem? Da Maria. E quando você apontar para cá, você está falando de quem? Do João. Mas qual que é a questão? Você não pode passar com a sua mão cruzando na frente do seu corpo. Essa mão aqui faz coisas que estão desse lado, essa mão aqui fala de coisas que estão desse lado. Então, aqui, com essa mão, você fala do João. Tudo aqui do João e tal. Com essa mão aqui, você fala da Maria. Se um passar pelo outro, agora quem está aqui é o João. E quem está aqui é a Maria. Percebe quantas regrinhas tem? Agora imagina você decorando esse tanto de regrinhas. Isso aí, olha, é a pontinha do iceberg. Isso que eu te expliquei aqui, as pessoas geralmente aprendem no curso avançado de Libras. Isso aqui eu nunca aprendi nos cursinhos que eu fiz, por exemplo. Porém, isso aqui é fundamental para a comunicação do dia a dia. Ficar estudando a gramática, as regrinhas. Quando você aprende uma regrinha, como a que eu expliquei aqui agora, dá aquela sensação, uau, eu aprendi uma regrinha da Libras. O problema é que na hora que você vai conversar com o surdo, que ele está sinalizando rápido para você, não dá para ficar pensando nas regrinhas. Não dá para ficar pensando assim, então isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo, sabe? Não dá para ficar pensando nisso. Quando a gente está falando em português, por exemplo, você fica pensando na gramática do português, enquanto eu estou falando, você fica pensando em como que conjuga o verbo, se eu conjuguei o verbo certo ou não, se o pronome está no lugar certo, a preposição está no lugar certo, o sujeito, o verbo, o objeto. A gente não fica pensando nesse tipo de coisa quando a gente está comunicando em português. Assim também, quando o surdo está comunicando em Libras, quando ele está sinalizando para você, ele não fica pensando em gramática. Ele não fica pensando em sinais sozinhos. Ele não fica tentando juntar folhas e galhos. Ele não fica tentando fazer tradução lá na cabeça dele. Então agora eu vou falar tal coisa. Vai lá e fala. Então agora... Ou você falou alguma coisa e ele fala pensando assim lá em português. Os surdos não fazem isso. E se eles não fazem, você também não precisa e nem deve fazer. Porque ao fazer isso, o que vai acontecer é você vai ser dependente do português na sua comunicação com o surdo. E é por isso que, quando o surdo sinaliza rápido, para alguém que está tentando aprender a Libras, por qualquer um desses freios de mão aqui, simplesmente você não vai para frente, não consegue entender o que o surdo está falando com você, não consegue compreender a sinalização dele e, consequentemente, ele também não consegue compreender aquilo que você está sinalizando para ele.